Olá, seja muito bem-vindo ao programa Vida e Saúde. Sempre agradecendo a presença e a participação de você que está aí do outro lado, nos enviando e-mail e lembrando aqui, é claro, o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. E você, como anda a sua economia? De que maneira você está enxergando, lidando, vivendo com as novidades da nossa economia brasileira? O programa de hoje vai falar justamente sobre isso, sobre a nova economia brasileira. Para isso, estamos aqui com a nossa amiga, contabilista, professora e empresária Dani Rô. Daniele, muito obrigado pela presença, pela participação. Eu agradeço, Luiz. Obrigada pelo convite. Daniele, dentro de uma nova consciência dos contabilistas, como você citou aqui várias vezes para nós em outros programas, a gente sabe que a importância do imposto de renda que as pessoas entregam e que muitas vezes acabam entregando atrasado. Ainda existem muitas pessoas que não entregaram imposto de renda. A gente observa isso, a gente não tem o dado específico de quantas pessoas. Quem não entregou, ainda é possível entregar esse imposto de renda? E o que pode acontecer se ela não entregar realmente, de fato, mesmo após o prazo? E o que acontece se ela entregar agora? Bom, Luiz, existem duas pessoas. As que devem, são obrigadas a entregar, e as que precisam entregar sem a obrigatoriedade da entrega. Essas que são obrigadas a entregar e não entregaram, elas pagarão uma multa de R$ 165,74, limitado em até 20% do valor devido. Tá? Agora, as que não são obrigadas a entregar, mas por algum motivo precisam entregar porque o banco pediu para uma solicitação de crédito, aí elas não pagarão multa, aí não tem multa. Tá? Então, você precisa ver a sua situação. É obrigado? O quanto antes melhor. Antes que a Receita, o fisco, venha solicitar a entrega. Perfeito. Entregue sem a... Sem a multa? Não, a multa tem. Se você é obrigado, você vai ter que pagar a multa. Perfeito. Mas entrega antes da Receita pedir essa entrega para você. Quer dizer, se a Receita fizer a notificação... Antes da notificação, exatamente. Já vai ter a multa. Isso, a multa, a hora que você faz a declaração, o próprio programa já vai emitir a multa para você. E ele já vai calcular se é R$ 165,00 ou se será 20% do valor devido. Conforme o que a pessoa ali fez dentro da sua declaração. Exatamente. Perfeito. Então fica aqui a dica para você que ainda não entregou, mesmo tendo passado o prazo, a importância de você fazer essa entrega. Às vezes a pessoa vai buscar um financiamento, vai buscar esse aporte financeiro através do banco e eles exigem realmente essa declaração. E se o banco pedir, exigir e você não for obrigado, você pode a qualquer momento fazer a entrega e você não terá multa para pagar. Perfeito. Entrando então no assunto dessa questão econômica, a gente sabe também que a era, hoje estamos numa era de robotização do trabalho e que esse sucesso pertence àquele cuja função não pode ser automatizada. É o que a gente chama aí das pessoas imprescindíveis para o trabalho, mesmo ela, claro, buscando esse aperfeiçoamento. Os inovadores e criativos, como você mesmo chama. É possível qualquer pessoa ser um inovador e criativo? Ou isso é limitado a algumas pessoas e a uma parcela de pessoas? Como que funciona isso? Bom, o que é ser criativo e o que é ser inovador? A criação, ela vem daquele aspecto da imaginação, do pensar. Ninguém controla o pensamento, então não tem limitação. Você imagina qualquer coisa, a sua imaginação vai longe. Então ela não tem limites, ao contrário da inovação, que ela já tem os seus limites. Então nem tudo que se pensa você pode colocar em prática. Pode ser criado. Então, a criação, ela não tem limites, ao contrário da inovação, que ela já vem, permeando alguns limites, ela não é totalmente livre. Então, qualquer um pode ser criativo e inovador. E não se deve pensar na criação, na inovação como algo grande. Pequenas coisas diferentes que você faz, em processos, em serviços, em produtos. Então, qualquer um pode. E é interessante você sair do seu ambiente de trabalho, muitas vezes, para você estimular esse seu lado. Às vezes, no momento de relaxamento, mesmo com a família, você consegue desenvolver alguma coisa inovadora. Tá? Um exemplo, por exemplo, o Henry Ford. Henry Ford, quando ele estava com a sua fábrica de automóveis, e ele precisava, por noites mal dormidas, ele queria formas mais rápidas de se criar carros e de forma mais econômica.
para atender a demanda. Perfeito. E ele foi visitar um matadouro local e ao ver, né, todo o processo de matança lá dos açougueiros, ele pensou, por que não montar um automóvel da mesma forma que se desmonta uma vaca? Né? Em partes. Em partes. E aí criou-se então a linha de montagem e a divisão do trabalho. Então, é sair do seu dia a dia, do seu cotidiano. Leitura também é bastante importante para você estimular esse seu lado. E não pense em coisas mirabolantes, muito grandes, não. Pequenas coisas fazem a diferença. E é o que vai manter hoje o funcionário, empregado, o empreendedor e o empresário também na ativa. Né? A gente os três é importante. Essas três etapas. A criatividade, a inovação é importante. Essas três condições, vamos dizer. Exato, para o empreendedor, para o empregado e para o empregador também. Dentro dessa nova economia hoje, as pessoas estão realmente se reinventando, elas estão reinventando o seu serviço, o seu modo de atendimento. Porque você citou uma coisa muito importante, né? Uma ação muito importante. As pessoas, elas imaginam essa inovação como algo que vai surpreender, claro, é para surpreender sim, mas como algo muito grandioso, que vai mudar o caminho da humanidade. E a gente sabe que um atendimento, uma postura, um atender o telefone, até mesmo uma maneira de você servir num restaurante, por exemplo, enfim, existem diversas maneiras de você ser inovador, não é isso, né? Claro, diversas formas. Você citou a parte do atendimento. O consumidor, ele gosta de se sentir importante. Isso. Então, é um gesto, é um cafezinho, é uma água. Um detalhe. É um detalhe a mais ali, vai fazer o quê? Com que a pessoa se sinta importante, fundamental para o seu trabalho e ela vai voltar. Nós precisamos do consumidor, nós precisamos do cliente. Senão, ele é o único que pode mandar o dono da empresa embora. Isso. Né? Se você não tiver cliente, a empresa fecha. A gente sempre cita a questão dos detalhes, a importância de tudo isso. Ainda dentro dessa que a gente chama hoje de famosa crise, né, Daniela? Hoje muita gente se fala em crise e muitos e-mails nos chegam fazendo a seguinte pergunta. Eu sou empregado, né? Como devo proceder, e você já citou um aqui na primeira pergunta, como devo proceder para enfrentar essa crise, de forma a não sofrer tanto com ela? E essa pergunta vem em duas frentes, Daniela. Na forma contabilista mesmo, naquela forma das contas, como enfrentar isso, de que maneira, seja ele empregado, ele tem aquele emprego fixo, claro, ele tem aquela renda fixa, mas ao mesmo tempo ele tem que rebolar ali, porque tivemos inflações, né? Tem uma inflação, tem a subida de preços, enfim, como que ele vai enfrentar essa crise? A primeira você até respondeu realmente dentro dessa inovação, né? Mas também quero saber, além dessa inovação, na contabilidade, como ele deve reagir com isso e, claro, também dentro da sua família e ambiente em geral. Quando falamos de crise, ela é um termo negativo. Exato. E levamos para o lado ruim. Só que a gente fica já com aquela impressão, começa o desânimo e enfim. Falou em crise, ele é contagiante, né? E Isso. todo mundo está em crise. Mas nós temos que avaliar que a crise ele tem seu aspecto positivo também. É claro, nós não podemos deixar de citar a retração da economia, o desemprego, o aumento, né, do combustível, da energia elétrica. Isso é claro, é óbvio, está aí, nós sentimos no bolso. Só que, por outro lado, a crise ela acaba sendo um fator importante para o crescimento. Porque sem crise não há crescimento. Se nós temos o nosso dinheiro, né, financeiramente estamos lidando bem com a situação, nós não nos acomodamos. Se está tudo bem, ninguém busca, né? Não busca, exato. Então nós ficamos acomodados com aquela situação. A partir do momento que você se vê com dinheiro curto no bolso, aí você começa a criar possibilidades, correr atrás de possibilidades. Então a crise, apesar de ter o seu lado negativo, ela é importante para quê? Para que o ser humano vá atrás de novas oportunidades. Muitas empresas surgiram no meio à crise, porque viram ali uma oportunidade de crescimento ou uma oportunidade de novos negócios. É importante o consumidor ter em mente que ele precisa ter uma noção exata, como até dito no outro programa, de qual a despesa dele, qual a receita e qual a despesa. Ele tem que pôr isso no papel. Ele tem que saber, ele tem que ter esse cenário bem claro, porque diante disso ele pode avaliar possibilidades.
Ele pode se manter no emprego, pode procurar algo novo, até mesmo surgir uma oportunidade dele empreender, dele abrir um novo negócio para ele. Até nesse começo, muitos, eles têm um emprego dele, né, e eles abrem uma empresa paralela. E Perfeito. aí ele consegue, são os bicos, né? Então existem pessoas fazendo bicos por aí, e esse bico muitas vezes acaba se tornando depois um grande negócio. Daniele, você diria que nesse momento de crise é que os detalhes, como a gente já citou, fazem importância e fazem a diferença? Essa economia, por exemplo, cortar as extravagâncias, a gente citou aqui alguns outros programas, por exemplo, isso é até um programa do SUS, né, que se estimula, por exemplo, a caminhada, né, andar mais a pé, é uma forma de economizar. Então a pessoa vai de ônibus, ela vai de carro, se ela passa a caminhar, por exemplo, a gente que claro, nas grandes cidades isso é um pouco mais difícil, mas se essa pessoa, por exemplo, não mora tão longe do serviço, ou mesmo na padaria, muitas vezes você tira o carro, a moto da garagem para ir buscar um pãozinho, para ir... É esse momento que ela pode também fazer essa diferença certeza. E com certeza ainda ganhar mais saúde, que é o nosso programa aqui, né? É cortar o supérfluo hoje em dia e substituir mesmo outros meios de transporte. E juntando a isso, se você for na padaria, deixa o carro dentro de casa lá na garagem, vai trabalhar, né, a pé ou vai na padaria a pé, a caminhada também exercita a criatividade. E circulação, então, movimento, circulação pensamento. sanguínea, isso. Então você vai estar ali. A criatividade vai estar sendo estimulada, a sua saúde, você está economizando, né, combustível, contribuindo para o meio ambiente, com a poluição também, evitando a poluição. Então é uma ótima oportunidade realmente de você utilizar outros meios disponíveis para você cuidar da sua saúde financeira e também da saúde física. Perfeito. A criatividade ela vai entrar nisso, né? Sim. E o programa Vida e Saúde ele busca isso. Ele busca agregar para você esse valor na qualidade de vida, como você vai buscar essa qualidade de vida, de que maneira você pode e deve agregar esses valores a você. Que a gente sempre cita aqui no programa, a qualidade de vida não é só a ausência de doença, é sim o estado físico, mental, emocional de tudo isso. E a criatividade entra mais uma vez em tudo isso, nessa caminhada, né? E até mesmo nesses momentos de crise, um lazer. Então, se é um lazer, por exemplo, que a pessoa vai gastar muito, ele pode fazer aquele lazer em família, aquele piquenique naquela praça tão próximo de casa que muitas vezes ele não frequenta, aquela caminhada. Locais, a gente tem, por exemplo, aqui na cidade de Bauru, né, o SESC, que diversas vezes tem programas, inúmeros programas com muitos, com uma agenda bastante completa ali, onde as pessoas podem, num custo-preço ou até sem custo algum, né, num valor bem baixo, ter esse lazer. Então a criatividade ela também ajuda bastante nesse momento, né? E você citou algo importante, é trazer isso para a família. As crianças... Todos devem ter ciência disso, né? As crianças hoje, dos tempos atuais, elas estão num ambiente de muitas facilidades. E a partir do momento que você começa a cortar custos, gastos, a criança acaba sentindo, né? Ela não vai mais no MEC toda semana. Toda semana. Então, é importante trazer isso para a família, para as crianças, para que elas já cresçam com essa consciência. Não o que nós precisamos ter em mente é que nós temos que valorizar o nosso dinheiro. Nós temos que dar valor ao que nós temos e ao que nós gastamos. É claro que uma extravagância de vez em quando faz bem para todo mundo. Mas será que eu não posso evitar um gasto grande no final de semana, uma pizzaria, né, algo que requer tão volumoso, um custo maior, e trocar por um piquenique ao ar livre, né, trazer a criança mais próximo da família, e ela já vai crescendo com essa consciência. Porque com esse aprendizado. Com esse aprendizado. Porque cada vez mais a escassez ela é mais evidente. A escassez, não só a escassez financeira, né? Não é isso que eu me refiro, mas a escassez mesmo dos bens naturais. A natureza, ela acaba. E se nós não começarmos ela agora tem fim, já a né? respeitar a natureza... A gente está vendo isso com a água, né? Exatamente por isso. Então, se não respeitarmos agora, o que é que nós vamos deixar para os nossos filhos depois? Então, nós temos que trazer essa consciência para dentro de casa. Perfeito. E você que está aí nos ouvindo, lembre-se sempre do nosso e-mail e, através desses ensinamentos, dessas dicas, se você tem mais alguma dúvida, alguma pergunta ou mesmo alguma sugestão, mande para o nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br.
Realmente, Dani, é essa inovação, essa criatividade nesse momento de crise, ela fica muito clara e muito evidente. A gente vê os grandes leitores, né, ou melhor, os grandes escritores, como que eles reagiram a essa crise e a partir daí realmente fizeram grandes inovações e grandes diferenças para a humanidade. É realmente muito importante isso que você citou. E ainda dentro desse assunto, mas a pergunta fica aqui para após o intervalo, hoje nós temos quase que uma economia de guerra, né? Ela é a dica também para colocar as contas atrasadas em dia. Então é o momento que você olha, observa, fala, nossa, eu contava com um certo dinheiro, com um recebimento e tenho risco até às vezes de perder o emprego. Essa estabilidade hoje ela está muito em jogo, né? O número de pessoas que não conseguem pagar conta hoje, ele cresceu, só cresce. E a gente tem que ficar muito atento a tudo isso, a esse acúmulo excessivo de dívidas, né? E quando que nós devemos, Dani, acender a luz vermelha? Como proceder se tudo sobe, mas o salário está sempre o mesmo valor? Como devemos agir para pagar essas contas atrasadas? A gente volta daqui a pouco, instantes, e a Daniela já responde isso. Até daqui a pouco. Olá, estamos de volta ao programa Vida e Saúde, hoje falando sobre a nova economia brasileira e, é claro, o impacto disso na saúde, como você busca essa qualidade de vida tendo essa questão financeira bastante espremida, bastante pequena. E para isso estamos aqui com Daniele Roa, nossa amiga. Muito obrigado pela presença mais uma vez. Obrigada, Luiz. Eu agradeço. Daniele, nós deixamos aqui uma pergunta no ar, aqui no intervalo, que é a questão de acender a luz vermelha. Muitas vezes a gente espera até o último segundo para acender essa luz, para como proceder, eu estou em alerta, as contas crescem, o salário diminui ou continua o mesmo, mas os preços sobem. Como que eu vou proceder se tudo sobe, mas o salário não? Em que momento eu devo agir nessa atenção? E principalmente, como devemos agir para pagar as contas atrasadas? Quais eu coloco primeiro? Quais ficam em segundo plano, quais eu não vou pagar, que muitas vezes a gente chega a alguma conclusão desse tipo, olha, não vou pagar. Não tem, devo, não nego, pago quando puder. É um jargão popular bastante conhecido. O que você me diz? A expressão-chave do momento é o orçamento mais enxuto. Certo. Nós vivemos num país consumista, a facilidade de crédito foi muito grande, então muitas pessoas acabaram se endividando sem um controle, sem um planejamento. Primeiro ponto, como já dito, você precisa ter um cenário da sua situação. O que é que você deve, para quem você deve. Existem as contas, que são as primeiras necessidades, que não temos como deixar de pagar. Água, luz, telefone, supermercado. Mas existem algumas dicas. Essas eu tenho que pagar. Não tem como, né? Se eu deixar vou pagar ficar energia, sem a luz, vou vai ficar cortar. sem a luz. Mercado, não temos como deixar de ir no mercado. Mas nós temos ainda algumas formas de você reduzir essas contas. Por exemplo, na energia elétrica. Você está na sua casa, não precisa ter tudo aceso dentro de casa. Apaga as luzes, deixa somente onde você está. E esse detalhe acesa. faz a diferença, né? Faz toda a diferença. Não canta mais no chuveiro. Deixa para cantar fora do chuveiro. O tempo que você gasta no chuveiro, a energia, ela é grande. E sem falar no consumo de água também, né? Quantos litros de água você consome em cada banho? Supermercado. Estatisticamente está comprovado, quando se vai ao supermercado, à padaria com fome, se gasta mais. Então, não vá ao supermercado com fome. E vá com uma lista já pronta também. O que é que eu preciso? Se você vai sem essa lista, você acaba comprando o que você não precisa, o que não tem tanta necessidade. E o que precisava acaba esquecendo. O que precisa esquece. Aí você volta no supermercado. Tem pessoas, né, por essa facilidade, acabaram tendo, né, compraram casa, carro, então financiamento da casa própria, financiamento do carro. Isso, hoje está com um monte de financiamento. Se você ficar parcelas atrasadas, você vai ter o bem tomado. Então, corre o risco, corre né? o risco de ter o bem tomado. Então, para cuidar disso, procure manter em dia essas contas. Não é possível, não tenho como pagar o carro, será que não é mais interessante vender o carro,
quitar as parcelas e utilizar outro meio de transporte. A E ainda bicicleta, ficar a caminhada. com um certo resíduo. Exatamente. Cartão de crédito e cheque especial. Os juros do cheque especial em torno de 200% ao ano. Esses são os verdadeiros vilões da economia? Muito. Da economia do brasileiro? Exatamente. Cartão de crédito é o juro mais alto. É o mais alto, chega a 350% Ao até ano. mais ao ano. Então é muito, pesa bastante. Tá com dívida do cartão, tá com dívida no cheque especial? Vamos fazer uma negociação com o banco. Como você disse. Para pelo menos brecar o juro. Para parar, vamos negociar. E corta. Não tenho mais cheque especial, joguei fora todos os cartões de crédito. Precisamos criar o hábito da compra à vista. O brasileiro não tem ideia do poder que ele tem quando ele se compra à vista. Aquelas promoções, o preço à vista em 10 vezes, não Aquilo é já à é, vista. não Já é à tem, já tem os juros ali Se eu quero embutido. chegar com dinheiro vivo, como se diz, eu vou conseguir um preço melhor. Você consegue um ótimo preço. Então, guarda o dinheiro aqui, né, pela facilidade, pelo imediatismo. Nós somos imediatistas, nós queremos o bem ali na hora. Mas cria-se o hábito, é o momento agora de se criar o hábito, de começar a guardar o dinheiro, planejar o que eu quero, quanto custa, quanto vale. Eu vou guardar o dinheiro, vou lá e compro à vista. E compro, olha... vocês vão se surpreender com o que vocês conseguem comprar se você tiver o dinheiro em mãos. Em mãos. Isso é impressionante, realmente. Mais uma vez, voltamos nos detalhes, né, Daniela? A gente sempre cita aqui, e é importante aquilo que você deu, desde o detalhe do pãozinho, essa especialidade da gente se tornar um especialista realmente nos detalhes. E essa economia dentro de casa, e a gente já viu alguns artigos, inclusive alguns que você já colocou no nosso portal de saúde, de como a saúde da pessoa, de como a saúde do indivíduo, como esse ambiente familiar mais favorável, mais harmonioso, através desse equilíbrio financeiro, traz para ele saúde, traz para ele tranquilidade, paz, e a partir daí realmente ele ganha em qualidade de vida, ele ganha em harmonia, em paz no seu lar, para que ele possa desfrutar de pequenas coisas ali no seu dia a dia, que muitas vezes ele, nervoso, irritado, o chefe de família, ou mesmo a mãe, ou mesmo os filhos, querendo isso, querendo aquilo, esse consumismo, e essa prática torna realmente pessoas mais individualistas, menos amáveis e com vários conflitos internos. Realmente isso faz muita diferença para todos. Sim, é o momento da reeducação financeira. Não é ser mão de vaca, né, como os antigos dizem, não é isso. É você saber o momento correto, exato, quando gastar e quanto pagar por aquilo. Exato. A partir do momento que nós temos essas facilidades com o crédito, você paga o que é oferecido. Você não paga muitas vezes o preço realmente justo. E a partir desse momento aqui, nós precisamos saber qual que é o valor justo. O preço e o valor. Qual é o valor justo? O consumismo nos fez perder muito isso. Exato. A gente vê alguns exemplos, alguns lançamentos. Claro, é gostoso você ter aquele tablet, aquele iPhone, aquele smartphone que saiu. Mas você vê, passado 3 meses, 6 meses, ele vale menos da metade do que você pagou e com as mesmas funções. Enfim, não estamos aqui para pregar nada contra isso, mas realmente dentro dessa nova economia, essas são as dicas que a gente acaba passando, né? Sim, exatamente. Perfeito. Daniela, ainda dentro dessa economia, a gente tem algumas dicas e algumas perguntas que nos enviaram, né? A pessoa tem algum tipo de deficiência, né? Seja ela auditiva, visual. Existe uma lei, né, de pessoas com algum tipo pode obter desconto na conta de água, luz, telefone, IPTU. Isso é verdadeiro? De que maneira, se isso for verdadeiro, que ela pode obter esse benefício? Como que funciona? Ou isso não existe? Não, existe sim. As pessoas com deficiência ou portadoras de doença grave, elas têm algumas isenções ou alguns descontos. No caso da compra de um veículo, você tem a isenção do IPI, até mesmo do ICMS. Quem depende de aparelhos elétricos, tem alguma doença grave, que depende da utilização de equipamentos elétricos, ela tem desconto na conta de energia. Também. Tarifas, transporte público. Então, existem algumas isenções que é direito, sim, da pessoa que tem algum problema físico, alguma deficiência. É importante você sempre ter um laudo, né, que ateste tudo isso. Ateste a sua doença, a sua dificuldade,
E junto a isso, ir até a concessionária, por exemplo, de energia elétrica, para solicitar esse desconto. Isso na própria conta. Vem na própria conta, tem uma tabela lá da porcentagem de desconto que você tem dentro daquela utilização que você, da necessidade sua com relação à utilização de um equipamento elétrico. Quando você compra uma casa financiada, na própria prestação ela já vem um seguro, que no caso de invalidez ou morte, você tem a quitação do seu bem. Certo. Então é importante você estar atento e ir atrás dos seus direitos. Isso é um direito do consumidor e o consumidor precisa ir atrás. Às vezes não é muito divulgado isso e o consumidor não sabe. Isso. Então, por exemplo, IPTU, vai até a prefeitura, né, o município, e eles vão informar se há isenção, se há o Se é desconto. alguém da família, porque muitas vezes a conta de luz, por exemplo, está no nome do marido e é a esposa que tem, ou vice-versa. Então, tudo isso pode ser informado e ela deve buscar essa informação. Exatamente. Se for energia elétrica na concessionária, o IPVA no Detran. E eles vão informar todo o procedimento, né, todo o processo administrativo que você precisa abrir para você poder ter depois a concessão das isenções e dos descontos. Perfeito. Então vocês vejam como que o Biomédico Saúde vai até você, levando essas informações, trazendo esses benefícios e mais uma vez agregando essa qualidade de vida através dessas informações para você. Daniela, nós estamos chegando quase ao final do programa e muitas pessoas se perguntam na nossa região, aqui no Centro-Oeste Paulista, é claro que nós somos assistidos aqui no Brasil todo, né, devido ao nosso canal Biomédico também, mas a região nossa aqui do Centro-Oeste Paulista, onde nós temos a nossa TV FIB, ela tem uma fonte de economia. Qual seria essa fonte de economia hoje dentro dessa crise? Qual a principal fonte hoje no Centro-Oeste Paulista? E de que maneira eu posso utilizar dessa fonte ou dessas fontes para inovar, lucrar nesta crise? Olha, o Centro-Oeste Paulista, mais precisamente Bauru, ele fica numa região estratégica, né? Fica no centro do estado de São Paulo. Perfeito. E ele tem um parque industrial bastante diversificado. Então nós temos a área de alimentação, nós temos baterias, nós temos plásticos e também forte a parte de serviço e do comércio. Perfeito. Em tempos como hoje, né, ou em tempos de crise, o que nós precisamos nos atentar, como já dito anteriormente, é com relação à inovação. Então, independente da área de atuação, a inovação é que vai fazer com que a empresa se mantenha ou possibilidade de novas empresas. Certo. Tanto na região centro-oeste, como em outras regiões também, existem algumas áreas que são mais promissoras, são as áreas de destaque hoje em dia. Então, nós temos, por exemplo, a impressão em 3D. Então, objetos... É uma inovação. Isso, impressão de objetos em 3D. É uma nova área e é dentro da inovação também. É uma área inovadora. E às vezes até dentro da própria empresa, ela se reinventa. Exatamente. Novos nichos, novas oportunidades dentro de uma empresa que já existe. Ou mesmo abrir uma nova empresa dentro de algumas áreas que são mais promissoras. Temos também a parte de aplicativos de administração em nuvens. Então, administração de estoque, administração financeira, tudo em nuvem, para você não ter mais aquele servidor, né, um custo, uma manutenção para aquilo, em nuvem, muito mais. As pessoas armazenam isso e nem muitas vezes é seguro, porque alguém pode acessar, pode roubar esse provedor de você. E vindo dessa nova área aí, nós também precisamos tomar cuidado com o quê? Com essa segurança. Então tem a segurança virtual, que também é uma área promissora, mas também a segurança de monitoramentos, de alarmes, de vídeos, que nós também precisamos tomar cuidado, nós necessitamos daqui para frente, é uma área também bastante promissora. Vem crescendo bastante, né? Vem crescendo bastante. E também a área de alimentação, sempre é um setor bastante promissor a área de alimentação. Então, voltando aqui para itens gourmets, né? E também para os food trucks, tanto é que nós tivemos eventos dessa área aqui em Bauru por esses dias. Então, são áreas bastante em ascensão. Então, você pode reinventar o seu negócio ou abrir novos negócios também. Mas o importante é o quê? Sempre lembrar que o consumidor quer algo novo.
É a Ele criatividade. quer ser surpreendido. Ele quer ser surpreendido. É manter-se atualizado e mesmo nesse período onde nós falamos muito em crise, manter-se otimista. Maravilha. O otimismo vai te ajudar a se manter nesse período. Mas tem uma coisa muito mais importante além de tudo isso. De tudo isso que foi falado. O que é importante é agir com atitude e determinação. Dessa forma, você vai conseguir ter um foco. Conseguir ter um foco e vai conseguir sair da crise, né? Porque a crise, ela passa. É o momento que nós estamos vivendo, talvez ela se estenda um pouco mais, mas a crise vai passar. E quem vai sair da crise bem é quem souber lidar com essa situação agora e utilizar todos esses meios que nós temos. Daniele, maravilhosas explicações, explanações, dicas. Eu quero aqui agradecer muito. Isso realmente vem de encontro a tudo aquilo que o Biomédico Saúde prega, a tudo aquilo que o Biomédico Saúde expõe, a tudo aquilo que o Biomédico Saúde realmente passa para o nosso telespectador dentro do nosso portal. Então, muito obrigado mais uma vez pela presença e pelas excelentes dicas e informações. Eu agradeço, Luiz. Muito obrigada. E a você que está aí também, muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Se você quer rever esse e outros programas, quer pegar alguns trechos, muitas vezes para fazer a sua informação valer a pena, entre no nosso portal www.biomedicosaude.com.br. Lembre-se também do nosso e-mail, doutor@biomedicosaude.com.br. Fica aqui então o nosso abraço, muito obrigado pela sua presença e até a próxima. Um grande abraço, até já.